Melhorou o teu fundo aí, hein, Julio? Melhorou? Agora Estou sim. botando coisinhas aos poucos. Quando eu gravei com vocês era tudo branco. Quando você Tudo veio branco, aqui, tinha exato. estante e 3 livros. Agora tem um globo, tem uns Estou colocando Diploma as quadrinhos. lá. coisas aos pouquinhos. Cada vez eu vou no Walmart e acho uma coisa diferente, né? Achei esse globo aqui, o meu filho fez uma Family Rocks aqui. Ah, Olha. nice. Meus Legal. 12 livros que eu trouxe do Brasil para cá, eu me desfiz de toda a minha biblioteca, só trouxe 12 livros. Então, Pô, você jogou tudo fora? Do Ó, outro? Vendi curiosidade. Que Vendi livros? Que livros, Ah, Júlio? cara, vamos ver. Sim, são os que eu mais considero, né? Eu tenho A Ética da Liberdade, do Rothbard, tem a Bíblia Sagrada, tem Reflexões sobre a Revolução na França, do Burke, Ortodoxia, do Chesterton, Democracia e o Deus que Falhou, do Hope, e um que eu não li, que eu quero ler com o meu filho, que é As Aventuras do Jonas, o Ingênuo. Eu não sei qual é a história desse livro, dizem que é muito boa, e eu não quero ler até que ele cresça, que eu possa ler com ele. Porra, Eu trouxe em português, que eu quero ler com ele, em português, né? Então, que legal. mais alguns, hein? E a Constituição dos Estados Unidos aqui também, é foda, né? Ó. Também, Constituição dos Estados Unidos. Aqui tá a Constituição, a Declaração de Independência e os artigos da Confederação. Tem que decorar agora. Vai ter que decorar. A foda é ver o tamanho do Brasil comparado com essa, né? Ah, em comparação. Em comparação. Calhamaça. É bonito, é um documento histórico na espécie humana, acho. A gente tem que sempre dar uma olhada para ele, assim. É um documento que a gente vai falar sobre ele, inclusive, hoje, provavelmente. Opa. Então, beleza. Bom, já começou, não tem... Já fazendo aqui teste. Só para quem não sabe, estamos aqui com o Júlio Santos, ele já fez a propaganda, ele é bom de propaganda, diferente da gente, do Tapa da Mão Invisível, exato. A gente não tem caneca, a gente não fala para dar like, fala para compartilhar, mas enfim, a gente tem que aprender com os colegas, né, com os amiguinhos. Bem-vindo, Júlio, que bom ter você de novo aqui, um prazer. Uma honra estar aqui falando com vocês, ainda mais com um assunto desse que é tão bacana. Eu vim aqui para escutar hoje, eu vim aqui para aprender. Quero saber do que você está falando. falando. Eu vim para tomar porrada. Não tem porrada, acho que a gente vai mais escutar. Eu quero ouvir o contraditório. Deveria ter ido para outro canal. Não, mas eu quero o contraditório, não estou aqui para vender nada, né? Aqui você não vai achar muito contraditório para esse tema. Ah, não sei, hein? Não sei. Eu acho que Talvez do Becas, hein? Não sei. Vamos ver. Ou não. Não. Vamos ver. Tudo começou porque o Júlio veio aqui com o Paulo Fux, a dupla dinâmica aí do Tapa da Mão Invisível, e no fim do programa, acho que isso nem foi pro ar, acho que foi cortado na edição. Foi pro ar. Foi pro ar. O Júlio comentou de uma tese que ele estava escrevendo, um paper que ele estava terminando de escrever, e ele ia compartilhar. A gente se interessou, deu uma olhada e trouxe ele aqui para hoje explicar do que ele está falando, que maluquice é essa que ele tá pensando, que está tirando as noites de sono do Júlio. Loucura. Me conta aí, Júlio, então, por onde começa a história? Qual era acho que começaria assim, qual é a dor que você sentiu para começar, para ficar refletindo sobre isso, ler sobre o tema e querer escrever? Essa é uma pergunta bem boa para iniciar o papo, assim, né? Qual é a dor? Quando eu conversei isso com o Fux, foi exatamente isso que ele me perguntou, né? Qual é a dor que resolve das pessoas, né? Mas como um produto que tu bota no mercado, tem que resolver, tem que saber responder muito bem essa pergunta, né? Qual é a dor que tu está resolvendo do teu cliente? Mas primeiro responder a minha dor, né? Como alguém que está no ambiente público, no debate público, defendendo a liberdade e especificamente o libertarianismo, há uma dor para um libertário de quando vem alguém e pergunta, tá, e aí, esse negócio aí vai pro ar, vai funcionar? O que é? Vocês ficam falando de um negócio que nunca existe, que não existe. É uma dor. Eu não vou dizer que não é, porque é. E todo libertário já ouviu isso. Tá, e aí, quem é que vai fazer as estradas? Essas perguntas bobinhas, mas que de alguém que é o eleitor médio, que é aquele cara que está de fora, é uma pergunta justa. Então, ou onde é que já funcionou, por exemplo. Exato, onde é que já funcionou, exatamente. E é algo caro para tu defender uma ideia de algo
que não é palpável, né? Então, assim, a dor é essa, é botar uma discussão no ar para construir algo palpável, né? Da lógica libertária, juntando as teses libertárias de vários autores, né? Principalmente a tese final ali do artigo, eu acabo chegando no Hoppe, que está na Democracia, o Deus que Falhou, como uma tese principal para se fazer uma sociedade de leis privadas. A dor que existe em todo libertário é que o Estado é uma porcaria, entendeu? O Estado, tu não quer aquilo, tu não é refuta, tu quer repelir ele da tua vida o máximo possível. Então existem algumas dores que tu não consegue ficar longe dele, que é o que a gente falou lá no outro episódio com vocês, que é aquilo que eu argumento, que tu não consegue se afastar dele. Ele está aí, a gente tem várias coisas do nosso dia a dia simples que tu não consegue se afastar dele, e eu, como libertário, quero ficar cada vez mais longe dele, eu quero que o meu filho esteja cada vez mais longe dele, a minha família esteja cada vez mais longe do Estado. Eu quero achar soluções lógicas, de processo mesmo, humano, assim, uma forma humana de conseguir resolver esses probleminhas que é o Estado entrando na tua vida, entendeu? Então, essa é a tese, a dor que eu tento resolver é essa. Perfeito. Ao mesmo tempo, você, em algum momento da sua tese, você escreve que também o formato de organização da sociedade que a gente chegou hoje é o melhor que conseguimos, né, desenvolver até hoje, algo assim. Eu acredito que sim. Eu acho que pelo acúmulo de conhecimento da sociedade, tentativa e erro e escambau, eu acho que já tem um valor nisso. Existe um valor. E tem e isso é muito importante também, porque é o seguinte, como é que lá no TAPA a gente fala muito dentro do processo democrático, né? A gente conversa com um político, a gente fala sobre política. Como é que um libertário está falando de política, né? O meu posicionamento é o seguinte: dentro desse arranjo, onde existe um ser monopolista da coerção dentro de um território, que é o Estado, que é a leitura do Estado, ao meu ver, é um ente, não é um ser, é um ente público, composto por pessoas que se aproveitam dele, que ele tem o poder de exercer o monopólio da coerção, ele tem o poder de exercer a coerção monopolisticamente dentro de determinado território, né? Dentro desse arranjo, que é o jeito que o ser humano chegou até aqui agora, a democracia é o melhor dentro desse arranjo. Eu não quero que tenha um autocrata, eu prefiro que a troca de poder ocorra pelo voto do que pela guerra, entendeu? Eu acho que é essa a dicotomia que a gente tem. Como é que a gente vai fazer a troca de poder? A troca de poder vai ocorrer em determinado momento e vai derramar sangue ou vai ter um mentiroso lá, vão ter uns mentirosos. Eu prefiro esse arranjo dos mentirosos, que é bem menos traumático para a vida humana, assim, de fato. Então, só para passar essa régua, dentro do arranjo estatal, eu prefiro a democracia. Mas, então você assume que sempre vai ter um poder? Não. Eu assumo que dentro da lógica estatal de monopólio da coerção dentro de um território, a democracia é o melhor. Porém, eu admito que sempre vai ter uma autoridade. E eu acho que essa é a tese de Bertrand de Juvenal, que eu cito ali no artigo, que ele cita que ele tem toda uma lógica que mostra que o ser humano sempre se desenvolveu em sociedades e reconhece determinadas autoridades. Então, Locke define sociedade como um grupo de pessoas que reconhece determinado alguém como uma magistratura para resolver conflitos, tá? Ele não cita autoridade, mas ele cita uma magistratura. Então, nós reconhecemos que determinada regra ocorre e aquela é uma magistratura caso ocorra um conflito entre nós. Então, Locke define assim como autoridade. O Juvenal fala que a autoridade é intrínseca ao ser humano, na sociedade humana, a gente sempre reconhece as autoridades, mas aí é o ponto, o que é o poder dessa autoridade ou não, né? Essa é a solução que eu estou querendo discutir, se esse poder dessa autoridade necessariamente tem que estar dentro de um Estado coercitivo, onde tu é obrigado a estar nele ou não. Tá? Eu posso estar completamente errado, no fim das contas a gente chegar numa conclusão que não, isso só existe dentro do Estado. Né? Eu estou tendo várias conversas com várias pessoas que entendem desses assuntos, um deles me falou, não, autoridade é igual a Estado, não existe autoridade sem Estado.
ok, é algo válido que tem que estar no radar, ok, isso pode ser uma verdade, que a gente tem que ver se de fato isso é uma verdade. Mas eu não admito, como libertário, eu não testar uma outra forma. Eu vou ter que admitir sempre que a autoridade vai ser o Estado. Então, essa é a minha dor. Entendeu? A gente tem que ver isso. Eu não sei responder essa tua pergunta. Se de fato o poder é intrínseco, precisa alguém ter esse poder monopolístico dentro daquele território para eu obedecer ele cegamente. Eu não posso sair daquilo, eu não posso dar um agree naquilo, eu não posso entrar e eu não posso sair. Entendeu? Então, essa é a minha dor. Assim, acho que é a dor de todo libertário. E eu não sei se é essa a dor de todo libertário também. Para mim é essa, entendeu? Eu vou ter que estar sempre sujeito a esse cara. Eu não posso fazer um contrato, eu e tu aqui, e a gente não ter a capacidade de não ter a possibilidade de não apresentar esse contrato para ninguém em determinado momento. Eu e tu vamos tocar a nossa vida. Não, a gente não tem, porque a gente não tem como ter uma autoridade, uma terceira parte que eu e tu reconheçamos. Né? A gente não tem uma sociedade onde a gente tem uma terceira parte reconhecida. Que essa é a proposta, né? Qual é a dor que eu resolvo do cliente? Que ele pode, do cliente, entre aspas, aqui, porque eu não estou criando um negócio, estou só debatendo a coisa. Que duas pessoas consigam assinar um contrato privadamente. Né? Esse vai ser o ponto de sucesso. Ocorreu isso é porque o negócio está funcionando. Duas pessoas assinaram um contrato privadamente e ele rodou mesmo tendo alguma disputa, né? Que se assina um contrato por causa disso, né? Se assina um contrato não para que tudo ocorra bem, se assina um contrato para que caso dê problema no contrato, né? Então tu tem uma autoridade para resolver aquela disputa. Mas já não existem casos de mediação de conflitos, de disputas, de contratos privados? Eu acho que sim. Existem de casos bastante específicos que sim, funcionam muito bem, como por exemplo na BISC, né? Eu conheci via Dove, né? A BISC tem uma disputa, eu nunca entrei numa disputa de contrato lá na BISC, mas existe, para aquele contrato específico ali, existe. Mas a minha proposta é que seja uma sociedade ampla, que tu consiga botar todos os tipos de contrato dentro de uma mesma plataforma, entendeu? Mas existe, tu pega um smart contract, né? Ele é um contrato perfeito para aquele tipo de aplicação ali, com as garantias especificadas, tendo o gatilho de caso alguém não cumpra alguma coisa, porque o ponto é o gatilho, né? É o gatilho de alguém levantar a mão e dizer, existe uma disputa, né? Porque o smart contract, ele resolve isso muito bem, né? Mas para as outras coisas humanas aqui, tu não consegue dizer, eu dei um conflito aqui, tá, e aí agora, como é que a gente faz? Não, mas mesmo no mundo físico, existem mediações privadas que você pode colocar ali no contrato que em caso de conflito vocês elegem fulano de tal ou empresa tal para... No Brasil, por exemplo, tem a arbitragem, tem as câmaras de arbitragem, né? A mais conhecida é a do Canadá, lá que eles chamam, a Câmara do Canadá. Ele serve como um juiz de primeira instância, né? Mas se uma das partes tretar ali, tu entra para a justiça estatal, entendeu? Tu não consegue fugir daquilo, sabe? E se eu quiser fazer algum contrato entre eu e tu que não esteja dentro da lei brasileira, eu poderia? Cara, dois adultos querendo fazer alguma coisa, cara, e uma autoridade aceitou esse contrato, né? Porque esse é o problema da liberdade, que vocês explicam muito bem, né? A liberdade tem alguns custos. E um dos custos da liberdade, eu vou ter que submeter esse meu contrato previamente a uma autoridade para ela validar se ela quer ou não, dentro de uma lógica privada. Numa lógica pública, não. Todo o contrato está sobre esse ente que está com todos os contratos embaixo. Então, ele vai resolver aquilo de alguma forma lá na frente. Ou, no caso da justiça brasileira, não vai resolver nunca, vai se arrastar por uma vida. Mas existe esse ponto. Exato. Tu pega uma... Dentro do modelo, porque a gente está discutindo, a gente já construiu um grupo ali, as pessoas estão entrando, as discussões estão indo, entraram alguns advogados que conhecem do direito, assim, para falar o que é uma autoridade, o que faz uma autoridade, sabe, essas minúcias do processo, está sendo bem bacana a discussão, entendeu? E entraram os caras de desenvolvimento também, que começaram a programar alguma coisa, para que em breve a gente consiga rodar alguma coisa, entendeu? Para que a gente consiga botar os primeiros contratos no ar com as autoridades, e o enforcement ir em torno, que a gente chegou numa solução até então, da reputação, né? A gente falou um pouco sobre o que a gente conversou aqui nos Bitcoinheiros, em torno da reputação, que eu acho que é a solução ideal para uma sociedade daqueles moldes que a gente está montando ali. A reputação é a coisa mais valiosa para uma pessoa, né? Tem
tem uma tese de alguns libertários que eles falam bastante, né? Entre o trade-off entre popularidade e reputação, né? Que em algum momento do futuro a popularidade vai começar a ser uma coisa onerosa e a reputação vai ser uma coisa boa, né? Então tu vai começar a se afastar da popularidade e vai começar a buscar a reputação. Se tu para pensar naquele mundo idílico da nossa cabeça, dos nossos avós, era isso que importava mesmo, né? Importava uma pessoa de reputação. Os contratos locais ali, importa uma pessoa que tem uma boa reputação. Não importa se ela é popular. Né? E como você escala isso? E como você escala para fora do Os local? detentores de poder de verdade ainda é só por reputação. Né? Exato. Enfim. Se vê dentro quem está nos ouvindo aqui e está acompanhando política brasileira, se vê pelo Dória, né? O Dória, ele foi, que é dentre os detentores de poder grandes do Brasil, da política, o Dória foi rechaçado da política porque ninguém mais confiava nele. A reputação dele, dentre os párias dele ali, dentre a política, ele foi completamente rechaçado. O cara não tem mais confiança na palavra entre os caras ali, porque é muito o fio do bigode entre eles, né? Então, dentro dessa vida onde não tem alguém em cima, porque os políticos não tem mais ninguém acima deles, né? Eles estão ali numa anarquia, praticamente. Então, dentro de uma sociedade onde onde existe não existe alguém em cima, um guarda-chuva em cima, a reputação é muito valiosa. Mas o Reicher perguntou como escala isso, né? Essa é a forma que a gente está tentando achar ali. Como é que a gente consegue gerar uma plataforma? Eu chamo de plataforma aqui que eu não sei direito o que vai ser essa coisa, tá? Mas gerar uma plataforma onde a gente consiga fazer uma construção de reputações, tá? De uma forma que seja reconhecida pelos demais, que tenha uma força suficiente dada às autoridades, que sejam as autoridades que martelem para baixo essa reputação, né? E que no momento que tu execute contratos, que tu vai executando contratos, a tua reputação vá subindo, né? Então, por enquanto, a tese que está na mesa até agora, tá? A gente está gravando aqui 22 de junho, é essa, que a reputação sobe conforme tu tem contratos e eles vão sendo executados, e a reputação cai com uma autoridade dizendo que tu descumpriu um contrato. Então, tu dá toda a força para a autoridade para derrubar, e tu somente sobe a tua reputação se tiver contratos vinculados a ti, e eles estão sendo executados com o passar do tempo. Então, é tempo e contratos sendo executados para subir e martelada da autoridade para descer. É a tese até então, assim, mas pode mudar conforme for rodando MVPs, né? Ou seja, a gente vai ter que confiar na reputação de quem está provendo a informação sobre a reputação. Exato. De certa forma. Eu acho que é um ponto que tem que ser, né? Esse que tem que ser dito, né? Eu vejo que essa plataforma ela tem que ser completamente descentralizada, né? Ela não pode ser um ponto central que ela controla essa reputação. Ela vai ter que ser possível ser verificado o cálculo que ela está fazendo para fazer essas open source. Mas eu acho que o BISC é um bom laboratório, numa escala pequenininha disso, hein? É um bom laboratório. Acho que sim. Eu acho que é aquele sistema ali aplicado para outros tipos de contratos, né? Porque o BISC acontece isso, né? A tua reputação sobe conforme tu faz contratos, né? E tem árbitros. Tem as ela expira, não expira depois de um tempo essa reputação da BISC? Eu acho que sim. Eu acho que tu tem que estar sempre fazendo para ela ir subindo, né? Porque se tu parar de fazer, eu acho que ela começa a cair. Porque senão existe um incentivo a você mesmo tradar com você mesmo para aumentar a sua reputação e burlar o sistema. Exato. Tu pode farmar reputação, né? Ou seja, cara, tem um a gente avançou muito rápido em pouco tempo. Eu queria voltar um pouco. Eu avancei demais. Claro. Foi muita coisa em pouco. Foi ótimo, mas foi muita coisa em pouco tempo. Deixa eu voltar um pouco para a gente construir um pouquinho mais. Ou seja, o que você está dizendo, você está apresentando a seguinte situação. Hoje em dia, quando o indivíduo nasce, certo? Ele nasce numa jurisdição, num espaço geográfico, que já tem uma organização constituída pelos indivíduos daquela sociedade, que já tem leis que foram construídas e testadas no tempo, naquele grupo de pessoas, okay. E que por ele nascer naquele espaço, ele não tem a escolha de dizer quero ou não fazer parte deste arranjo. Isso. Deste arranjo jurídico, certo? Isso, que já estava antes de eu chegar. Tá.
Ok, não queria complicar, mas eu queria. Vai lá. Seria bom entender como fica isso até que esse indivíduo atinja a vida adulta, né? Porque até atingir a vida adulta, ele é submisso ou refém a quem. Dependente. Dependente de quem cuida dele, né? Ele não tem como escolher isso. Ele vai poder escolher Sim, isso na ele vida é adulta, né? um Você tá. incapaz ali, até determinada idade ele é um incapaz, daí depois tem os termos jurídicos para isso, até que ele é um capaz a partir dos 18 anos. Exato, e poderia decidir sair ou permanecer naquela jurisdição. Você está assumindo isso também, ou isso não entra em questão? O ponto, isso aí tu está falando bem amplo de uma sociedade, a criação de uma sociedade bastante ampla, onde a pessoa está com a vida toda dela cravada dentro daquela sociedade. Okay. A minha tese aqui ela é um pouco mais experimental não, porque eu quero que ela rode valendo em determinado momento do futuro, mas ela é de uma parte da vida humana. Eu acho que a gente não consegue ainda, a gente não tem nem experiência para que ela esteja numa vida 100% humana de alguém. Então, tu vai pegar partes da tua vida, como, por exemplo, que eu acho que os primeiros contratos vão ser mais viáveis de se tocar, vão ser contratos de prestação de serviço, entre pessoas prestando serviço uma para outra, sem envolvimento de coisas físicas. Então, assim, para responder à tua pergunta, não é uma pessoa se desplugando totalmente da sociedade. Eu não vejo isso possível ainda hoje. Existe, tanto é que eu cito lá no início do artigo, existem muitas iniciativas hoje de libertários para pegar um canto de terra no mundo e fazer uma sociedade, entendeu? É louvável, eu torço muito para que dê certo, mas eu acho que não é um caminho muito fácil, assim. Vai ter que fazer um plano total. Como é que é? Nux. Exato, existe isso ainda, né? Mas eu acredito, eu vejo que é possível, não é crença, mas eu vejo que é possível as pessoas terem pequenas desplugar aos poucos da sociedade estatal atual, fazendo determinados contratos. Por quê? Isso tem muito com o advento do Bitcoin, a possibilidade de se fazer isso. Tu pegar, assinar contratos de coisas da tua vida, tu gerar resultado de coisas da tua vida, já vinculadas em Bitcoin, já utilizando o Bitcoin como moeda, e tu oferir riqueza a partir disso, entendeu? Então, eu acho, não é uma criança, uma pessoa se desplugando da sociedade, é uma tese para que a gente consiga fazer contratos e reconheça uma autoridade privada. A tese é essa, entendeu? É fazer não é... E também quem não leu o artigo, quem está nos ouvindo e não leu o artigo, não é uma sociedade com uma localização física, né? É uma sociedade sem localização física. Né? Perfeito. E aí, complementando a introdução que eu estava fazendo, você expõe que hoje a gente vive numa sociedade em que o Estado ele se apropriou da delimitação das leis e da execução das leis, né? E os juízes fazem parte dessa estrutura que a gente chama de Estado, e o Estado também tem o monopólio da força, né? Essas duas teses, elas não são minhas, né? Essas duas teses aí, quase nada que eu escrevi ali é tese minha, são teses de outros. Isso aí é tese do Hoppe, né? Que o Estado se apropriou de todas as autoridades. Era isso que tu ia perguntar? Eu te interrompi. Eu estava colocando que você expõe, né? Você expõe o ponto de que o Estado se apropriou da parte jurídica e também do uso da força, né? Da capacidade de coerção dos indivíduos, né? Identificar os indivíduos naquela sociedade e punir aqueles indivíduos conforme o Estado julgar que seja necessário. Sim. E essa pela tese do Hoppe, ele acredita que se em algum momento a sociedade o Estado acabar tendo alguma ruptura, seja uma ruptura para o nada, ele deixando de existir, seja uma ruptura do rule of law, ele se tornando completamente arbitrário, a gente não tem como fugir disso, né? A gente não tem como fugir do Estado porque a gente não tem autoridades fora do Estado. Então, o Hoppe acredita que o Estado capturou as autoridades humanas, então estão todas dentro do Estado, a gente só reconhece autoridades dentro do Estado, e se em algum momento dá uma ruptura do Estado, nós vamos com o rabo entre as pernas pedir para que o Estado volte e nos salve. Né? Então, nós não estamos preparados para que ocorra esse momento. Se é que esse momento vai existir, eu não sei se ele vai existir em algum determinado ponto da história, aparentemente sim,
todo libertário prevê esse apocalipse em um momento, ou não sei se é um apocalipse, ou é algo melhor do outro lado, né? Mas que o Estado vai ruir e a gente não está preparado para isso. Então, eu acredito que a gente tem que fazer testes, a gente tem que se preocupar, quem é libertário tem que se preocupar com essa possibilidade de a gente começar a fazer o reconhecimento de autoridades fora do Estado. Esse é o ponto, essa é a discussão incremental. Isso que eu estou botando. Como é que é? Incremental, né? Exato, exatamente. É incremental. O negócio não é uma virada de chave, não é revolução, não é algo revolucionário aqui que eu estou propondo, não é nada. Eu não quero uma frase que é atribuída a algum dos Founding Fathers e também é atribuída a Dom Pedro I, que é eu mudei para ser o mesmo, né? A gente está mudando para ser o mesmo. Eu não quero mudar nada da sociedade, eu só quero ter algo que funcione como a justiça humana, funcionando normal, não quero fazer absolutamente, não estou propondo nada revolucionário, sou um cara completamente pacato, não quero nada de revolução, só quero que a gente comece a testar essa possibilidade, porque eu acho que o Estado não vai conseguir entregar justiça. Tu pega a comparação entre Estados Unidos e Brasil, esse meu papo aqui, vale muito mais para um brasileiro do que para um americano. Aqui nos Estados Unidos, embora seja ruim comparado com o passado dos Estados Unidos, ainda é muito melhor do que comparado com a América Latina. Eles conseguem entregar justiça de uma forma mais rápida aqui no Brasil, justiça dessas coisas pequenas que ocorrem entre pessoas, eles conseguem entregar. Então, é entregue, mas eu acho que vai piorar com o passar do tempo e a gente tem que se preparar para isso. Eles não vão conseguir. Essa forma que o Estado está, ela tende a ruir. Então, eu só quero me preparar para esse momento e não ser pego de calça na mão, né? Sim. Eu fico com dificuldade de entender como isso funcionaria no mundo físico, né? Acho que no mundo... Ou no mundo que não envolva algo físico, né? Ou seja, como a gente disse, com o Bitcoin, a gente já consegue resolver uma grande parte das questões. Por exemplo, aí no caso você citou a BISC, né? Ou seja, tem para quem não sabe, a BISC é uma corretora descentralizada, ou mais descentralizado possível que dá para fazer uma corretora, em que as partes envolvidas, quem está trocando uma moeda fiat ou uma shitcoin por Bitcoin, fazem ali um contrato prévio, né? Eles transferem uma quantidade de BTCs para um endereço, as duas partes fazem essa transferência, e no momento em que uma das partes dá o ok que recebeu o valor que queria receber, seja ele na espécie que fosse, dá o ok, aquele contrato é fechado e as partes recebem o que tinham que receber, inclusive um depósito de garantia, né, um cheque calção, um depósito calção que eles fazem, né? Já isso é mais... se tem alguma disputa, tem um mediador ali que é eleito e resolve a situação. Agora, isso é mais fácil de resolver porque não envolve nada físico, inclusive as pessoas que estão lá, os indivíduos que estão lá trocando, fazendo essa troca para peer-to-peer, né? Eles não precisam se identificar com essa identidade do mundo físico, real, né? Não precisam colocar ali seu número de identificação do governo, né? Eles são pseudônimos ali fazendo essa troca, né? E aí eu acho que é possível, até porque a punição, ela está prevista ali nesse contrato, nesse depósito calção, né? Ou seja, se algum dano for causado, se for provado que não foi feito o depósito, a parte que não fez o depósito é punida e perde aquele cheque calção, né? Não precisa ir polícia, não precisa ir exército, não precisa ir juiz, não precisa ir ninguém na porta do cara, porque ele já recebeu a punição que ele tinha pré-acordado. Ok. Agora, como isso aconteceria em algo que envolvesse algo do mundo físico, né? Um carro, por exemplo, ou uma casa. Isso é mais difícil de visualizar, né? De vislumbrar. Isso eu ainda não acredito. A tese inicial da minha tese ali é que a gente primeiro reconheça as autoridades. Eu acho que esse é o ponto. A gente tem que primeiro reconhecer as autoridades. Eu acho que elas vão ser reconhecidas em contratos de prestação de serviço entre pessoas, assim, e não entre mundo físico. Porque tu para pensar, o reconhecimento de coisas físicas é muito difícil tu desatrelar do Estado, atualmente, assim, muito difícil.
Tu pega um carro, ele é completamente vinculado. O exemplo do carro que tu deu e da casa. Casa, então, no Brasil, ela é um patrimônio do Estado. Assim, né? O controle do Estado está no cartório do Estado, na parte do carro, né? Tem um chassi ali que está no Detran. Então, tu não consegue fugir disso das coisas físicas. Mas eu imagino que para validar a tese do reconhecimento de autoridades, contratos de prestação de serviço poderiam muito bem funcionar. E a reputação é a chave disso, né? Vide a BISC. Por que eu vou dar um exemplo aqui de R$1.000 de Bitcoin? Eu vou comprar R$1.000 de Bitcoin na BISC, eu deixo em garantia R$300 de Bitcoin, né? Se eu for comprar, tá? Vamos pelo exemplo, se eu for vender, eu sou o golpista que vou vender Bitcoin. Não, eu vou comprar Bitcoin. Não, o cara que está na ponta que vai pagar, tá? E eu estou vendendo, e eu digo que eu não recebi. Eu estou vendendo e digo que não recebi o dinheiro, tá? Eu recebi o dinheiro, o comprador me pagou, eu disse para a BISC que o cara disse para a BISC que pagou, eu digo para a BISC que ele não me pagou. Eu embolso esse dinheiro do cara, e daí o cara lá, o árbitro diz, não, o cara te pagou, ele diz pelo lado da verdade, eu saio perdendo 300 pila e ganhei 1.000, entendeu? Então eu saio com 700. Mas por que o cara que é vendedor não dá esse golpezinho na BISC? Porque ele tem uma reputação ali. Eu acho que é isso. Não, eu ia perguntar se realmente é essa proporção de colateral que você tem que colocar para. Não é 100%, Alan, não é 100%. Eu já vi, não é. Não é. Não é 100%. Essas compras então, que eu fiz é bem menos. Eu estava pensando aqui, uma ideia que poderia funcionar num mundo hiperbitcoinizado, ou com surplus de prosperidade, um mundo em que, por exemplo, você tem um carro, só que por trás do carro você tem aí sei lá, o triplo do valor do carro em Bitcoin, garantindo que alguma coisa não vai acontecer. Então, tudo over-colateralizado. Exato. Que é o contrário, né? Num dia com extrema abundância, a gente possa acabar com esse tipo de conflito pequeno, porque ele fica pequeno demais, não econômico demais, porque está tudo over-colateralizado. Mas na BISC está ao contrário ainda. Na BISC está ao contrário, que é curioso, e funciona, né? Mas há aqui uma questão que eu queria colocar, que eu acho que o Ivan estava falando de uma coisa e você de outra, que é, você está sempre na perspectiva de o que é que se consegue fazer hoje. Por exemplo, como é que se consegue transacionar um carro ou uma casa sem o Estado hoje? Óbvio que é impossível. O número de ganchos é brutal. Mas eu acho que a questão do Ivan era mais na frente, se é que interpretei bem. Imagine que num mundo em que não há Estado. Ok. Como é que nós conseguimos transacionar uma casa ou um carro nesse mundo? Então, esqueça Detran, já não existe Detran, já não existe o cartório, e entra um pouco o meu lado minarquista, e eu vejo com muita dificuldade como montar um esquema que funcione, só a própria BISC, que não tem nada físico, já é relativamente complexo, os empréstimos, os sistemas de empréstimos com Bitcoin deram um monte de problemas agora, porque também alguns deles descentralizados, e depois viu-se que aquilo tinha vários problemas por trás. Imagino, sei lá, uma casa ou um carro, como é que você faz uma transação de casa ou carro nesse mundo futuro? Não esqueça o presente, esqueça a Detran, o cartório e tudo isso, mas como é que seria um sistema para isso funcionar? Para eu comprar a casa e o cara me entregar a casa? Cara, eu vou dar a resposta que eu geralmente dou quando me fazem esse tipo de pergunta. Eu não faço a mínima ideia, assim. Eu só... dentro desses fóruns de libertários que tem na internet, em seguida eles ficam falando assim, porque vai ser resolvido assim, tal problema vai ser resolvido assim. Cara, o ser humano, ele resolve problemas, assim, resolve, e se eu soubesse resolver o problema de como se vendesse coisas na internet há 20 anos atrás, a Amazon seria minha e não do Bezos, entendeu? Então, ele resolveu esse problema, né? Então, eu não vou saber como resolver esses problemas lá no futuro. Eu tenho quase certeza que o ser humano vai conseguir resolver. Se a minha tese das autoridades privadas for certa, entendeu? Então, tudo depende da tese das autoridades privadas, reconhecendo, tendo uma porrada na mão, sendo a reputação dessas pessoas. E eu acho que
eu acho que a gente tem que testar ela dentro do que existe hoje. Depois ela vai poder ser replicada. Porque até, digamos, essa própria queda do Estado, que ela não tem mais cartório, não tem mais Detran, não tem mais nada. Cara, vai mudar muita coisa quando isso acontecer. Muita coisa mesmo no Brasil, assim. Se isso acontecer, se cartório de registro não estar funcionando, é porque alguma coisa muito grande aconteceu no Brasil. Então, existem outras soluções que provavelmente vão ser na margem disso, entendeu? Vão ser na margem. Sim, a base seria sempre partes que acordem de si haver uma autoridade que funciona como terceira em que ambas confiam, não é? Exato, voluntariamente. Mas viajando, mas assim, para responder, para não dizer que eu não respondi a tua pergunta, tá? Viajando numa possibilidade, assim. Eu acho que em determinado momento os estados eles vão estar tão encurralados com essa montanha de dívida que eles estão, que talvez chegue num ponto deles abrirem mão de determinados territórios pequenininhos, assim, como as zonas de interesse econômico, tipo que está tendo em Honduras agora, né, a tal da Próspera lá. Honduras, uma questão mais de obsolescência, né, Julio? Exato, ele não vai conseguir entregar. É tão ridículo você fazer um stamp lá que, beleza, vamos fazer um mini contrato. E ele vai abrir mão centralizado. disso, assim. E daí, tipo aquelas famílias nobres que não conseguem mais manter os castelos, né, e começam a alugar o castelo para casamento, para eventos, tal, porque não tem mais como manter aquela estrutura. E eu acho que o sistema estatal vai começar a abrir mão, assim, daí essas soluções vão ser encontradas ali, sabe? Mas eu não faço a mínima ideia como que é, assim. Eu acredito, eu tô muito... Depois desses meses que a gente está conversando ali naquele grupo ali, debatendo, eu estou bastante convencido, assim, que o sistema de reputação é o sistema natural humano, assim, é o que, se a gente conseguir replicar isso para alguma plataforma, que a gente dê forças para essas autoridades escolhidas, para cada contrato, eu posso ter um contrato com cada autoridade. O contrato de serviço que eu fechei com o Reicher aqui está com o Becas e o outro que eu fechei com o Ivan está com o Dove, entendeu? Como autoridade. Não preciso ter uma mesma autoridade para todas as coisas da minha vida, entendeu? Então, eu acho que isso é possível, cara, assim. Não seria um Estado 2.0 isso aí? Não sei, eu acho que não. Eu acho que isso não é Estado. Depende da definição de Estado. Eu acho que isso não é Estado, porque eu estou escolhendo estar ali. Eu escolhi estar ali. O meu filho não vai estar ali desde que nasceu. Ele, quando chegou aos 18 anos, ele escolheu assinar algum contrato nisso. Eu não vou criar uma identidade para ele. Ele tem 3 anos. Não faz sentido eu criar uma identidade para ele dentro de uma sociedade dessa. Entendeu? Entra quem quer, sai quem quer. Mas aí alguém falaria para você não é obrigado a morar nos Estados Unidos. Você pode sair. Pode sair. Você não precisa morar no Brasil. Você também pode sair. Exato, pode. As equivalências vão ser sempre essas, né? Exato. Isso é uma outra coisa que pode ocorrer, né? Digamos que algo semelhante assim comece a ficar forte, né? Comece a dar certo, né? Eu acredito que o incentivo para que legislações estatais melhores possam surgir. Eu acredito, assim, sendo bem otimista com o Estado, né? Porque o Estado não consegue resolver essas coisas rápidas, assim. Mas o votar com os pés não é uma alternativa para grande parte das pessoas, né? Tu ter uma jurisdição mais justa, morando no lugar que tu estás, eu acho que seria um grande salto, assim, de qualidade de vida e para geração de riqueza, né? Eu escutando e lendo a tese, e falando aqui de orelhada, tá? Porque eu não me dediquei tanto tempo quanto você a refletir sobre o tema, a ler sobre o tema, mas eu fico pensando se a gente tem que continuar falando em um reconhecimento de uma nova autoridade, ou se a gente está falando de um novo sistema com incentivos alinhados, sabe? Porque olhando para o Bitcoin, vendo assim, tá, ok, mas o que funcionou no Bitcoin? Foi que existe um reconhecimento de uma nova autoridade? Ou mesmo na BISC, né, que você deu o exemplo, por que funciona eu depositar 30% do que eu vou operar e funciona, né? Por que funciona? Ok, então, não tem uma autoridade no BISC, tem um mediador se der problema, mas não é uma autoridade, é um mediador. O que é autoridade? A gente precisa definir isso, né? O que é autoridade? Autoridade, para mim, é aquele que, em determinado ponto de alguma coisa que eu faço na minha vida e der um conflito com alguém, eu reconheço ele que ele vai fazer uma mediação. Eu e o meu irmão, se eu e o meu irmão brigar, eu reconheço o meu pai como uma autoridade para essa briga, tá?
Mas se eu brigar contigo, a gente ter alguma rusga, tu não vai reconhecer o meu pai. Então, assim, uma autoridade é alguém que vai ser reconhecida por ambos para mediar determinado conflito sobre determinado assunto, entendeu? Mas você não reconhece a autoridade da... Não é a BISC, da autoridade. É um sistema de incentivos que tem ali. Mesmo não, por que existe... Até o mediador... Não reconhece a autoridade da BISC? Eu acho que sim. Eu acho que aquilo é um reconhecimento. No momento que tu faz uma transação ali, tu está reconhecendo ela como uma autoridade. Eu acho que não, sabe? Eu pessoalmente mas o que sustenta esse sistema incorruptível? Porque se você tivesse um premium de 70% em cada trade que você fizesse, o sistema ia ruir em horas, né? Porque com certeza alguém ia abusar do sistema. O que sustenta esse sistema não corruptível ao longo do tempo? O pessoal continua reputable, né? Porque tem incentivos. Inclusive o mediador... Incentivo de tu manter a tua reputação. Mas a reputação você pode fechar a tua carteira da BISC e entrar com outro pseudônimo. Exato. Então por que as pessoas não fazem isso? Porque, não sei, eu acho que é colateral. Desculpa, só para concluir o que eu estava falando. Inclusive a questão do mediador, ele tem os incentivos. O cara, para ser mediador, né? Ele tem os incentivos dele, ele tá ganhando uma parte daquela mediação. Enfim, e o número de casos que vai para mediação, a gente poderia falar com alguém que está mais envolvido com a BISC, mas eu lembro que a última vez que a gente falou com o Fábio, que estava colaborando com a BISC, o número era muito pequeno de casos que iam para mediação. Então, eu não sei, mas talvez uma coisa que me vem à mente, quando você fala quando a gente fala desse calção, né, esse valor calção, apesar de ser um valor que a gente considera baixo, 30%, a mente humana leva em conta o custo, né, o sunk cost, né, aquele custo daquela operação. Ele fala, puxa, mas não quero arriscar perder esses 30%, entendeu? Então, acho que, apesar de ser 30%, talvez isso já faz com que a mente humana opere diferente, sabe? Isso acontece em tudo também, até quando você reserva uma viagem, o custo, o teu custo já perdido, né? Quando você já investiu, exato, mas quando o cara já investiu em alguma coisa e quer continuar, quer recuperar o que perdeu, né? Porque, você está falando de duas coisas aqui. Esse da viagem, aí o cara perdeu o dinheiro, o cara não foi na viagem, perdeu o dinheiro dos 10% que ele deu de calção para o hotel lá. Uhum. Mas o da BISC, esse exemplo da BISC é excelente. O cara pode ganhar, ele pode ficar criando um usuário a cada dia ali e ganhar R$700 por dia. Só fazendo isso. O cara vai, deposita, ele deposita 30% de uma transação, R$300, tá? O cara vai e deposita 1.000 para ele, vai para uma arbitragem, o cara diz que ele é culpado e ele perde os R$300 e ganhou 1.000 lá no Pix que ele ganhou na conta dele lá. No dia seguinte. Mas eu acho que vai para o DAO, não é? Se tem a resolução não vai para o DAO, o resultado, se é desfavorável ao não, mas ele pode criar um outro usuário no outro dia, né? Qualquer pessoa pode criar um usuário na BISC todo dia. Sim, mas eu digo, se existe uma arbitragem, o resultado da arbitragem, esse resultado, pelo que eu lembro, vai para um DAO, que o próprio Fábio explicou como é que funcionava. Não vai para a parte. Então, eu acho que é isso que mitiga o mas risco. Mas o que é ir para o DAO? Perdão, não entendi isso. É como se fosse uma autoridade descentralizada que, enfim, vai para um fundo das pessoas que colaboram com a BISC, entendeu? Vai para um fundo de caixa. E esse fundo, ele subsidia as taxas de trade na plataforma. Tá, mas assim, então, o golpista ali ganhou os 700. Não, mas tem outra coisa. Quando você... A gente está falando da BISC porque acho que é o exemplo mais próximo, né? Exato. Quando você opera na BISC, você tem limites bem baixos na primeira operação que você faz. Isso. Então, se você tentar cometer alguma fraude, você consegue cometer uma vez e você vai ter que voltar, criar um novo pseudônimo e seus limites vão ser baixos, você vai ter que construir essa reputação, ou seja, é autoridade. É que eu volto para a minha pergunta. É autoridade? Tem toda a teoria dos jogos aí. Ou são os incentivos? Eu acho que são os incentivos. Não, tá, ok, são os incentivos. Mais do que a autoridade. Esse incentivo que se tem na BISC, com o passar do tempo, eles conseguem fazer contratos, as pessoas que estão operando ali conseguem fazer
contratos maiores, fazer operações maiores, porque a reputação dela subiu. Tu tem um númerozinho ali de reputação quando tu tá ali, tu tá fazendo mais operações. São do vendedor e do comprador. Exato, dos dois lados, exato. E tu vai subir na tua reputação. Então, assim, tu farmar uma reputação, tu tem incentivos para isso. E eu acredito que na minha proposta, tu vai fazer contratos maiores com pessoas com reputação maior igual à tua, semelhante à tua. Se tu tem uma reputação grande, tu não vai fazer um contrato grande com uma pessoa de reputação pequena. Isso é uma coisa meio lógica na relação humana. Assim. Tu não vai dar um grande contrato de execução de uma obra para um cara que não tem experiência. Ele não tem uma reputação em construir, tu vai dar um contrato pequeno, para o cara se mostrar, no próximo contrato tu vai dar um contrato maior, ele vai crescer na reputação dele com o passar do tempo. Então existe uma confiança no começo, né? Existe uma desconfiança? Sim. Não, no começo desse sistema que ninguém tem reputação, tá todo mundo indo na base mas aí arrisca. Mas tá todo mundo executando contratos pequenos. Mas tu bota pouco risco ali, que nem a como no BISC. Faz aquela primeira... Agora, Júlio, só uma complementaridade, que eu estava aqui pensando no BISC, esse exemplo que você deu não funcionaria, que é o seguinte, a penalidade não é tão baixa assim, porque eu vou explicar. Imagino que você quer vender R$1.000 em Bitcoin. Ok. E você recebe R$1.000 na conta e diz que não recebeu, que é o seu exemplo. Mas os seus R$1.000 em Bitcoin que você colocou no BISC estão presos, além do depósito. Não precisa... além do depósito. Mas daí tu foi otário. É 1.300. Mas se o cara for fazer o golpe, ele vai botar só o da garantia lá dentro da BISC, né? Ele não, mas se ele não puser o Bitcoin, ele não... Você tem que estar overcolateralizado, então. Não é overcolateralizado. O valor da transação tem que ser depositado antes do cara enviar fiat. Porque o Bitcoin isso você coloca lá. Do cara que está vendendo, tá certo? Ele vai ter que ter lá dentro já. Tá certo. Exato. Então não dá para fazer esse golpe. Isso não eu acho que todo mundo fazia, porque criava... Então é isso, é incentivo. Incentivo. Então aquela garantia ali é só para... Extra. Extra. Além do valor... Que vai para DAO. Além do valor da transação, é um depósito extra. Que vai para DAO caso tenha uma arbitragem. É uma multa. É uma multa. Se o cara fizer asneira, pode perder o dinheiro e o depósito. E a garantia. E o cara da ponta compradora, ele não consegue fazer nada, ele não consegue dar o golpe, porque o cara da ponta vendedora... Só vai receber Bitcoin depois. Porque Bitcoin transaciona dentro do sistema. Fiat aí transaciona fora. Está funcionando bem. Excelente. Faz sentido mesmo. Faz sentido. Mas é que tem um problema de incentivos aí. O árbitro, ele não fica com o... Ele trabalha de graça. Eu acho que não tem incentivo para trabalhar. Tem, ele ganha. Sim. Tá. Sim, acho que eu achei que antes ele ganhava e depois começou a ir só tudo para DAO. Não, ele ganha. Não, ele ganha. Então, na nossa proposta ali, a remuneração vai correr de partes de contrato para as autoridades, né? Vai ser uma prestação de serviço, né? Vai ser um Uber da vida. A autoridade é o motorista e os outros são os passageiros. Né? Mas eu acredito que a reputação seja algo importante, assim. Se a reputação não for algo importante, a gente vai ter que achar outra solução. A pergunta é por que esses sistemas, tipo aquele Arcade City, lembra que era aquele Uber descentralizado? Por que não decolou? Qual incentivo não estava alinhado o suficiente ou economicamente que não tornou ele competitivo frente a soluções descentralizadas? Eu baixei no celular na época e nunca achei um carro. Para mim, foi esse o ponto. Pois ninguém tem incentivo nem para trabalhar para eles. Exato, Eu nunca tive eu tinha um aplicativo lá e nunca consegui achar um carro. Mas eu não sei se aqui nos Estados Unidos tem. Isso era na época que eu morava no Brasil. Então eu nem sei se prosperou também, mas eu fico me perguntando por que essas coisas não estão surgindo, né? Eu acho que não surgem porque a descentralização não ajuda esse tipo de solução. Só atrapalha. Talvez a gente chegue numa solução que o Estado seja necessário para esse tipo de arranjo humano. Né? mas daí a gente está mal, entendeu? Porque se o Estado for a solução para isso,
a gente precisar do Estado sempre para fazer resolução de conflitos entre nós, assim, entre outras pessoas, entre duas pessoas pacíficas e que se preocupam com a sua própria reputação, a gente está mal. É um sistema bastante triste, assim. Então tá, vamos admitir que a gente está nesse sistema e é isso. Mas eu não vou admitir não tentar saber que existe algo além disso, entendeu? A gente tem que ver, sabe? A gente tem que tentar, entendeu? Que não é possível que a gente vai admitir que essa é a solução, sabe? Saber que todas as coisas que eu tenho no Brasil estão sobre o arcabouço do Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, sabe? Eu não admito isso, pô, eu não reconheço eles como pessoas com reputação necessária para julgar qualquer coisa que seja da minha vida. Eu não admito esses caras, sabe? Então é foda, velho. Foda. Assim. É por isso que eu acho que só algumas coisas como desmaterialização, por exemplo, do dinheiro, né? No caso, o Gilmar Mendes não tem controle sobre minhas chaves, então ele não pode mover meus BTCs. E outros incentivos, como, por exemplo, a deflação, tornando bens e serviços mais baratos. Por exemplo, ninguém está discutindo aqui por causa de oxigênio, né? Ninguém está entrando na justiça porque o outro está respirando o oxigênio do um. Então, tipo, quando as coisas ficam baratas demais a ponto de não valer a pena você brigar por elas. Então, eu acho que minha opinião, o anarcocapitalismo vem nesse ponto em que está tudo o custo das coisas é tão marginal e é tudo tão abundante que você não tem incentivo para iniciar conflito. Eu só aí não consigo encaixar o crime nesse mundo, né? Como é que é a resolução de crimes, mas eu acho que aí depois é um passo a mais. Dessa minha rodada de conversa que eu estou tendo com pessoas que entendem do assunto, um deles, um libertário bastante conceitual, assim, que o cara entende bastante, ele falou, cara, essa tese, ela provavelmente vai ser, isso eu estou botando as refutações na mesa aqui, tá? Essa tese provavelmente ela vai ser encaixada com a tese das agências de segurança do Hope lá. Vai precisar ter o enforcement contratado, que provavelmente a reputação por si não vai funcionar. E talvez isso seja o destino final dos estados. Os estados vão ser essas agências de segurança. Eles vão ser a coisa que vai conectar as autoridades... Acaba na violência sempre. Então. Exato, vai acabar sempre na violência. A violência é algo que é necessária para construir... a violência é necessária, não. O controle da violência, o comando da violência, ele é necessário para o arranjo humano. Então... talvez pode ser esse o destino. E eu admito que pode ser que em algum momento a gente construa isso, entendeu? Mas a gente não pode... Eu acredito que a gente não pode admitir que a gente não pode tentar ver que a gente não consiga fazer uma autoridade fora do Estado, sabe? Eu não admito que Gilmar Mendes é o cara que comanda minhas coisas no Brasil. Né? Mas só para ficar claro, você vê o Bitcoin como uma sociedade privada sem território, uma sociedade de leis privadas sem território? Eu acho que não é uma sociedade privada, né? Ele é a propriedade escassa digital, né? Uhum. Eu acho que é essa a propriedade do Bitcoin, ele é somente isso. Mas as pessoas que fazem parte disso formam uma sociedade e as leis que estão ali estão colocadas em código. São pessoas que têm aquela propriedade, né? Que detêm aquela chave, são as pessoas que têm aquela chave. Mas eu acho que uma sociedade humana não é só propriedade, né? Tem várias as outras relações humanas fora da detenção de propriedade que faz parte da sociedade humana. Como é que eu não consigo fazer um contrato? Eu e tu não conseguimos fazer um contrato sobre tu vai cortar minha grama todo dia, entendeu? Dentro do Bitcoin. Isso se tem. Você só lida com Bitcoin lá dentro. Só o Bitcoin. Então, o Bitcoin é uma solução necessária para essa minha proposta, porque precisa da propriedade fora da mão do Estado, que é o Bitcoin. Mas os outros contratos da vida humana a gente não tem fora do Bitcoin, entendeu? Todas as outras coisas da minha vida, assim, eu não tenho fora do Bitcoin. Então, a não ser que você tenha um cortador de grama ali operado remotamente, que ele voa até tua casa e opera assim que você faz que ele recebe os satoshinhos, e se ele não receber os satoshinhos do contrato, ele não corta sua grama, por exemplo. Exato, mas aí vai ter que ter um validador para dizer que a grama de fato foi cortada, né? Não, mas ele vai ter um leitor óptico ali que diz que a grama foi de 10 centímetros. Você resolve isso
Colocando grama sintética. Bota cimento em tudo e acaba com essa porcaria. Não cresce nunca. Mas assim, o Bitcoin, sei lá, o Bitcoin ele é necessário para isso, mas ele não é suficiente. Ele precisa de outras coisas para a sociedade humana, além da detenção da propriedade, né? Da escassez digital, que ele conseguiu resolver muito bem. Sim, eu acho que você coloca, eu acho que de certa forma, como eu li, tá, a tua tese, e como eu vejo, né, eu acho que você intuiu, ou de certa forma inconsciente escreveu na tua tese, o que eu acho que acontece, que você colocou lá, que o surgimento de novas variáveis, né, acabam promovendo o desenvolvimento de novas formas de se organizar. Ou seja, nesse caso, a nova variável é o Bitcoin, e acho que essas novas formas de se organizar não incluem um Estado nem essa autoridade do jeito que a gente vem conversando aqui na conversa. Para mim, está mais relacionado a incentivos. Acho que também está relacionado com o que o Alan falou, colateral. De um mundo excesso de colateral, a um mundo com abundância, e que não tem realmente incentivos para para esses conflitos pequenos acontecerem, e até uma mudança talvez cultural da sociedade, sabe? Exato. Eu acredito que assim, a evolução da sociedade, não é a evolução da sociedade, mas as sociedades mais justas, elas são sociedades onde as pessoas se preocupam com a sua própria reputação, tá? E aqui fazer um paralelo direto entre Estados Unidos e Brasil, direto, assim. Por que aqui nos Estados Unidos a Amazon deixa o pacote na porta, né? E no Brasil tu não pode fazer isso, né? As pessoas no Brasil estão bem menos preocupadas com a sua reputação, muito menos preocupadas com a sua reputação, ao meu ver. Porque é muito fácil tu pegar uma coisinha de R$50 ali e sair correndo e se descobrirem, tu dá um migué qualquer e, pensei que era o meu, sei lá, tu fala qualquer coisa e tá resolvido e a tua vida segue. Aqui não. Aqui a reputação é muito importante. Se souberem que tu pegou R$50 que não é teu, $50 que não é teu, cara, a tua vida fica muito maculada, entendeu? Então, eu acredito que no Brasil tem pessoas que veem isso de forma bastante importante que nem eu vejo. Por exemplo, a reputação é algo muito importante para mim. Que no dia que eu mostrei a minha tese para minha esposa, ela não é das ideias da liberdade, nem nada assim, não tem o conhecimento profundo. Ela falou, mas por que a pessoa se preocupa com a reputação? E eu respondi para ela, por que tu não pega o pacote da Amazon? Como lá no Brasil se pega, as pessoas pegam uma coisinha que não é tua, devolve a carteira sem o dinheiro dentro quando tu acha uma carteira, né? Isso é cultural do Brasil, né? Devolve, achei, já estava sem dinheiro aqui, sabe? Cultural. Por que no Brasil as pessoas fazem isso e eu não faço, e ela não faz, e outras pessoas do nosso redor não fazem? Porque a gente se preocupa com a nossa própria reputação. Então, assim, eu acredito que um arranjo dessa forma que eu estou propondo vai filtrar pessoas para isso, entendeu? Com o passar do tempo, vão ter pessoas de alta reputação, porque cumpriram vários contratos e acharam a sua reputação importante, até determinado ponto que vão ter uma elite de reputação alta que vai fazer contato entre elas e tu não vai fazer contato com aqueles que estão de fora, entendeu? E isso vai ter um grande valor. No momento que as pessoas que estiverem dentro desse arranjo entenderem que essa reputação é valiosa, eu acho que a sacada foi feita, assim. Eu acho que a gente conseguiu tirar o coelho da cartola, sabe? Se o negócio não rodar, não rodou, entendeu? E a gente aprendeu um monte sobre legislação e escambau. Mas, e até então, eu acho que vale a pena. Assim. Muito interessante. Muito interessante. Quantas pessoas estão lá agora no Discord pensando sobre isso, debatendo sobre o tema? Tem umas 18, acho, cara. Tem umas 18 pessoas lá. A gente está discutindo. Um dos caras, um dos primeiros que entrou, falou, cara, uma das coisas interessantes é o seguinte, me deu várias dicas de processo, o cara que é da área de desenvolvimento de produto, ele falou, cara, vamos fazer tudo em inglês. Então tá, então eles estão falando tudo em inglês lá. Por enquanto eu acho que só tem brasileiro lá dentro falando em inglês, mas tá tudo em inglês para deixar tudo registrado em inglês, né? Porque provavelmente isso pode romper fronteira em algum momento e vai ficar muito mais fácil sabendo que todo o histórico de conversa ficou em inglês, né? Sim, e sim. Também uma outra coisa que ele deu de dica, eu acho que foi um outro que deu essa dica, de partir a solução em vários pontos. Então, tem pontos específicos sendo discutidos
como é que é feito o contrato, quais são as informações do contrato, como é que é a reputação da autoridade, como é que é a reputação da parte, que ambas têm reputações distintas, né? Como é que... Deixa eu ver, tem várias coisas que a gente está discutindo lá dentro. Como é que ocorre a entrada na sociedade, como é que é a sociedade em si, né? Então, tem várias dividindo, assim, segmentando, está sendo mais fácil mesmo discutir por partes, né? E tem uma coisa linda isso, né? O Dov teve que sair do plano áudio, o Becas entrou e saiu já umas 5 vezes, tá dando... O pessoal tá difícil aí já. Tá bom o computador do pessoal hoje. Vou resolver primeiro o computador deles, depois resolver a questão das leis privadas. Os caras não conseguem nem ir para o próprio quarto, né? Que eu ia te falar? É importante também que ninguém possa ter poder sobre alterar essas reputações, né? Porque se alguém tiver poder para alterar... Por isso a descentralização. É a chave desse problema. Como é que é? O grande problema que não foi resolvido ainda é quem tem autoridade para poder gerir a reputação alheia. Exato. A reputação alheia, ela é gerida, a reputação de cada um, nessa proposta que está valendo até agora, ela cresce no momento que tu tem contratos, então ela cresce automaticamente pela ferramenta, conforme tu tem contratos, e ela cai por um martelaço de uma autoridade que tu escolheu em algum momento de um contrato que tu assinou que tu descumpriu, né? Então tu dá o poder, esse é o enforcement, né? Essa é a solução de enforcement que a gente achou até o momento. Porém, a plataforma ela tem que ser descentralizada para que isso ocorra de forma completamente justa e sem interferência de ninguém. Tanto é que isso, lá dos 5 iniciais que entraram, as 5 primeiras pessoas que entraram lá, isso foi uma discussão que a gente teve, né? E a gente não vai ser dono disso, né? Eu nem quero ser dono disso, nem quero ser... Porque o cara que for dono desse negócio vai estar com uma bomba, uma bazuca apontada para a cara, né? Em determinado momento, se isso cresce, e o objetivo é que o negócio cresça e funcione, se esse negócio crescer e der certo, vão ter contratos maiores sendo regidos ali dentro, e em algum momento alguém vai levar isso para o Estado, alguém vai se envaretar, né? Lá no Rio Grande do Sul se fala envaretar, vai se morder, vai ficar doidinho. Eu vou levar isso para o Estado. Como é que eu vou me defender disso? Essa plataforma, ninguém é dono dela, ela está rodando, então, de forma descentralizada. Tem que aparecer algum Satoshi aí, alguém semelhante ao Satoshi no meio do caminho, que vai desenvolver esse negócio, vai botar para rodar e vai estar rodando em tudo que é máquina. Então, assim, se alguém quiser dar uma porrada em cima disso, não vai ter como. Não vai ter como vir alguém de fora executar algum contrato, não vai ter como alguém de fora pedir que alguém dali seja identificado, porque não vai ter como ser identificado alguém, né? Identificado vinculando a um CPF, né? Tipo, eu sou isso aqui. Não, eu tenho aquela minha reputação que eu construí com o passar do tempo, mas pode ser que ninguém saiba que eu sou aquela reputação. Eu ainda não consigo ver como um sistema poderia funcionar sem um colateral excessivo. Talvez isso seja uma necessidade. Eu não tenho nada contra isso. Não, mas talvez isso seja uma necessidade. Talvez a gente vai ver que com o passar do tempo os contratos não vão ser assinados, ninguém vai confiar nos contratos e a reputação em si não vai ser algo funcional. Vai precisar de alguma outra coisa, né? E isso a reputação vai em cima disso, né? A reputação vai em cima disso. Todos os contratos vão precisar de colaterais, por exemplo. Talvez seja necessário. Talvez seja. Aí tá lindo. E não deixa de ser uma necessidade para os contratos de Bitcoin, por exemplo, né? De uma terceira parte, que tu tenha alguém que aperte o gatilho, né? Desses outros contratos que são de coisas completamente humanas, né? Prestar um serviço para o outro, ou fazer algo, né? Fazer algo, tu tem que ter uma terceira parte que consiga comprovar isso aqui foi feito, isso aqui não foi feito. Você ainda tem um risco de terceira parte aí, mas esse é o grande alinhado. Esse é o grande problema, né? De sempre que vai para o mundo físico, né? Mundo físico, ia falar mundo real, mas é mundo físico, você tem a necessidade de um oráculo, né? Isso, alguém que vá lá e diga foi feito ou não foi feito, e coloque no banco de dados foi feito ou não foi feito, para dar o gatilho no pagamento. Dá o trigger. Alguém vai ter que apertar lá o botão e dizer isso foi feito. Essa autoridade aí, essa concentração de poder é que é sempre o X da questão, né? E assim, o que eu estou propondo aqui não é nada, é uma coisa assim que não é muito fora da realidade, que existem algumas alternativas já sendo desenvolvidas aqui nos Estados Unidos, tá? Existem paralelos já sendo feitos de justiça privada online, assim.
que são iniciativas bastante interessantes também. Por exemplo, conta mais. Que você tem a Jur.io, Jur.io, e tem a Keros também, Keros, não sei como é que se lê, que estão desenvolvendo plataformas assim, ainda não estão rodando também, mas estão em nível de desenvolvimento bem maior, assim, bem maior. Tem algumas coisas, dá para ver que elas não são bem libertárias, assim, tem algumas coisas, tipo, umas autoridades que fazem votação, assim, um negócio que, para mim, eu acho meio bizarro aquilo. E também umas coisas de sorteio de decisões. Então, a tua autoridade vai ser sorteada, né? Tu não escolheu a tua autoridade. Tu vai cair num pool de autoridades e alguma delas vai ser sorteada. Mas que são soluções... Desculpa, são soluções que, se forem para o ar, eu estarei dentro e eu verificar que são boas soluções. Mas não estão em funcionamento ainda? Não estão ainda em funcionamento, estão em desenvolvimento. E eles exemplificam o tipo de situação que eles atuariam? Contratos privados entre pessoas. Qualquer tipo de contrato? Pelo que eu entendi, sim. Tá. Okay. Mas posso estar equivocado. Eles têm um deles, eu acho que a Kiros tem um white paper bastante interessante, assim, e bastante técnico, bastante detalhado da parte técnica, assim, dessa parte da escolha das autoridades e da votação das autoridades. Eu não sei se essa que é a escolha das autoridades ou a votação das autoridades, que tem um peso lá, umas coisas assim. Mas eu, da forma leiga, eu não sou técnico disso, eu não entendo da parte de desenvolvimento. Eu tenho vários receios com isso, assim, de deixar uma coisa tão importante de algo que eu não consigo verificar com o passar do tempo. Talvez depois deles 10 anos rodando, como o Bitcoin, eu vou confiar porque ele está rodando há 10 anos e tem várias pessoas que já verificaram, entendeu? Pode ser assim também. Que o leigo vai verificar isso como algo funcionante, né? Funcional, assim. Ou seja, esse reconhecimento da autoridade ou da plataforma, né, ele emerge também com o tempo, né, com o Começa com trabalho. Exato. Tu vai ter que, aqueles teus primeiros ali vão ser muito no pequenos contratos. Tu vai dar um tiro de pequenos contratos, assim, se tu perdeu, se tu não, pelo risco pelo ganho de não estar dentro do Estado e pelo risco de não estar dentro do Estado, né? Então, vai ser pequenos tiros, assim, que tu vai farmando essas duas... Às vezes o custo compensa, né, Júlio? Às vezes eu acho que sim. O custo de estar dentro do Estado é maior do que o risco. Por isso que eu acho que a prestação de serviço, principalmente em público brasileiro, vai ser bastante atrativa, entendeu? Porque a prestação de serviço no Brasil é muito onerosa. Muito onerosa. Então, tu fazer pequenos contratos de prestação de serviço entre pessoas... Contratos de poucas horas de prestação de serviço. Um contrato de 4 horas de serviço. Consigo pensar em alguns. Sim, óbvio que todo mundo consegue pensar em alguns. Sabe? É algo muito factível, assim, é muito fácil de pensar que pode rodar dentro disso, sabe? E tem um outro negócio dessas outras alternativas aí que eu fico também com o pé atrás, assim, que os caras estão lançando tipo uns tokens, que daí vai ser um token, daí o cara vende o token para tu entrar naquilo. Eu já fico com muito pé atrás com isso, sabe? Pô, eu não... o cara... Mas assim, o sistema central acaba desbancando para esse tipo de... Você tem um incentivo para criar um token sempre quando você tem uma terceira parte, um third party. Exato. Mas assim, o token para tu entrar no negócio, eu acho muito ruim, entendeu? Um token para tu assinar o teu primeiro contrato, para tu remunerar a autoridade que está te prestando um serviço, eu acho completamente justo, e eu acho que é aí que vai rodar para ter incentivos de terem autoridades, né? Para os caras buscarem a sua reputação como autoridade para que o negócio rode. Mas para tu entrar na plataforma que os fundadores estão ganhando um token, tem um incentivo muito perverso para ser um golpezinho, sabe? Pode não ser. Eu fico pensando se existe alguma solução possível com Lightning. Para depois entrar. Sim. É muito red flag, né? Desse tipo de coisa. Eu fico pensando se existe algum incentivo para que se criar um sistema de reputação na Lightning em que você atrela a sua reputação ao seu node. Então, pessoas que têm um node com boa liquidez e bem conectados não teriam incentivo para desconectar esse node, para perder essa reputação, para levar os contratos. Pode Enfim, ser. Estou viajando aqui. Pode ser. Assim, a solução tecnológica disso
vai ser algo que eu ainda não consegui eu não consigo explicar muito bem para vocês. Tem 2 rapazes lá que estão escrevendo, eu estou botando lá no GitHub uma solução só para a gente ver, pelo menos nós que somos mais de negócio, assim, nós que não somos os desenvolvedores, somos de negócio, que conseguimos dar os pitacos, possamos ver aquilo e dizer para eles para que lado ir, para depois botar aquilo num segundo momento em algo descentralizado. Primeiro a gente tem que ver, né, como é que está funcionando, como é que são as regras de negócio, para depois a gente achar a solução de equivaler isso para uma descentralização. Eu acredito, assim, e aqui é um ambiente específico, um ambiente ideal para eu falar sobre isso, eu acredito muito naquela comparação com o início do Bitcoin. Eu acredito que essa minha proposta aqui é aqueles G-Gold, aquelas B-Cash, aquelas coisas que apareceram na década de 90, sabe? Antes da existência do Bitcoin. É um monte de coisa errada que jurou uma massa crítica suficiente para um dia aparecer o Satoshi e botar a solução certa no ar, entendeu? Então, assim, eu acredito que isso vai gerar um conhecimento necessário dentro dessa massa para se gerar alguma coisa no futuro, que eu não sei o que é, que nem aquela pergunta do Becas, né? Eu não sei o que é essa solução, não sei, mas eu acho que a discussão ela é muito importante que a gente discuta, estresse ela o máximo possível para buscar alguma coisa, entendeu? Buscar alguma não é possível, que voltando no assunto que tem de uma... A gente não pensar o que vai pensar, né? Claro. Exato. Se alguém pensar e achar a solução, eu acho ótimo, assim. Se alguém pensar e achar, eu vou achar sensacional, assim. E vamos ver que solução o cara nos entregou. Mas o principal disso tudo, do artigo e disso tudo que eu estou criando, é gerar massa de discussão, né? Vamos discutir, vamos botar essa discussão no ar. Não, e o interessante também, que não sei se ficou claro na conversa, é que pensar sobre isso e ter incentivos para pensar sobre isso e dedicar tempo para realmente acreditar e fazer esse projeto acontecer, só é possível graças à existência do Bitcoin, né? Uhum. Ou seja, num mundo sem Bitcoin, você não tem nem como nem como começar a conversar sobre isso, né? No mundo em que você tem um monopólio do dinheiro, né? Que o dinheiro tem dono, as regras do dinheiro têm dono, não dá para começar a discutir isso. Exatamente, cara. Não tem como, tipo, todas as pessoas que eu converso sobre isso e que a gente mergulha na minúcia, que nem eu tô tendo com vocês aqui, são pessoas que entendem de Bitcoin. Não tem como, velho. Não tem como tu entrar nesse tipo de possibilidade, assim, tipo, eu não tô dizendo que a coisa vai existir. Eu estou dizendo uma possibilidade que a coisa pode existir, do que a gente discutir ali. Se a pessoa não entende Bitcoin, não consegue nem aventar a possibilidade de não ter um terceiro. Exatamente, porque o cara vai pensar no banco, o cara vai pensar e como é que eu vou emitir uma nota fiscal? O cara não tem... E o CNPJ, não, cara, não tem CNPJ, não sei, não fala de CNPJ aqui, sabe? Daí se o cara não consegue aventar, é exatamente isso que tu falou. Não tem como andar, velho, não tem como. Bitcoin é foda. Bitcoin é sensacional, assim. O que ele vai gerar pro futuro? Não tem dois, né? Não, é isso. Se você... o que você falou agora, né? O que ele vai gerar, ou seja, já o fato de você estar dedicando o seu tempo a isso já é um resultado do que o Bitcoin está provocando, né, indivíduos. Tem mais gente como você, mais bitcoiners como você, que provavelmente estão pensando na mesma coisa. Porque o Bitcoin provoca isso também, né? Provoca esse tipo de reflexão. E também é como um farol, né? Um farol ou uma luz no fim do túnel que você fala, puta, é possível. Acredito que agora acho que é possível. Antes do Bitcoin, não, mas agora... A lógica econômica, né? A lógica econômica da geração do lucro, né? Que é uma das coisas das minhas dores, assim, disso, respondendo a tua primeira pergunta, aquela. A geração do lucro, ela ocorre no momento que tu tem um negócio e tu conseguiu... dentro de uma ponta que tu está puxando o produto e dando dinheiro, e na outra ponta tu está recebendo dinheiro e dando produto ou serviço, e entre essas duas pontas tu oferiu diferença positiva e tu teve lucro. Lucro nada mais é do que isso, assim, tu conseguiu fazer uma intermediação entre duas coisas, tu gerou talvez melhoria no meio, talvez não, geralmente tu gerou melhoria no meio e tu oferiu riqueza nisso, né? Fora do sistema estatal, tu não consegue fazer isso com o dinheiro estatal porque ele é todo rastreável.
todo rastreável. Entendeu? Tu não consegue auferir uma receita assim e emitir uma nota fiscal, por exemplo, no Brasil. Tu não tem como. Então, tá, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso utilizando o Bitcoin e eu auferir o meu lucro de boa aqui? Eu não vou atrapalhar o Estado toca a vida dele, eu não vou encher o saco do Estado, toquem sua vida aí, toquem suas leis, faça o que quiser, e eu vou fazer o meu sistema aqui com uma justiça que eu reconheço como ok, e eu vou auferir lucro, e eu gero lucro, né? Porque, assim, é para o Bitcoin gerar um sistema onde ele gere o lucro, né? Porque hoje, se tu for fazer um negócio, tu tem que passar por dentro do sistema estatal, mesmo que tu use o Bitcoin, a não ser que tu fique um negócio completamente muito na margem do Estado e que tu fique com o teu na reta o tempo todo, sabe? Porque em alguma ponta ali, o cara que te entregou o serviço vai ser rastreável, alguma coisa assim. Então, se tu fazer algo completamente unplugged do Estado, que é a ponta que falta, o reconhecimento de tu ter o contrato, é tu ter o reconhecimento das partes fora do Estado e o reconhecimento da autoridade fora do Estado, e tu consegue oferir lucro em Bitcoin, sabe? Isso vai ser sensacional. E o cara tem que entender Bitcoin para tu poder ter essa sacada, entendeu? Então, essa é uma dor muito grande que, quando a gente conseguir resolver ela, se a gente conseguir, ela vai ser autoalimentada, assim, ela vai ter um incentivo muito grande para as pessoas entrarem, entendeu? Eu não sei se eu fui claro, não sei se eu me perdi no meio da explicação. Não, eu ia até citar meu exemplo. Meu último negócio eu fechei em 2014 e eu não tenho incentivo nenhum para abrir um novo negócio, um CNPJ, uma empresa. Eu estou esperando o dia em que eu vou poder abrir alguma coisa no mundo do Bitcoin e ficar lá dentro e que não esteja à margem da sociedade. Então... Exato, porque assim, eu dentro de todos os CNPJs que eu tenho e todos os negócios que eu tenho, eu jogo tudo dentro da regra, entendeu? Eu não quero deixar o meu na reta, porque o Estado é muito poderoso, mesmo todas as vezes que eu fui assaltado em Porto Alegre, eu entreguei meu dinheiro, eu não quis brigar com o cara, porque o cara tinha uma arma, eu não tinha, eu não vou brigar com alguém que é mais poderoso que eu. Então, na minha lógica frente ao Estado é essa, assim, eu não vou brigar com um cara que é muito mais forte que eu, ele tem muito meio de destruir a minha vida. Então, eu não quero brigar com ele dentro do Estado, eu quero fazer tudo dentro ok, mas existe essa possibilidade das pessoas migrarem para isso, e vai ter um incentivo muito grande para quem resolver esse probleminha, assim. Eu acho que tem incentivo. Quantos negócios não são feitos? Exato. E vai ser para poucos, infelizmente. Inicialmente vai ser para poucos, como é o Bitcoin até hoje, né? Como é o Bitcoin, tem um monte de gente entrando nessas porcaria de cripto e NFT, essas coisas tudo aí, estão caindo numa armadilha gigantesca. Quem está no Bitcoin são pouquíssimos, né? Quem está tocando sua vida em Bitcoin é pouquíssimo. Então, isso vai ser para poucos. Eu não quero achar a solução para o mundo, não sou político, não quero resolver o problema da sociedade, né? Eu quero resolver o meu problema, das pessoas que estão próximas de mim, e se a gente achar essa solução para isso, está ótimo. Então, quem entrar, entrou, quem não entrar, só lamento. Maravilhoso, Juliano.